Consolador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Pai poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois nessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Gostaria de convidar os irmãos no templo para que possam abrir suas Bíblias no Salmo de número 103. Salmo número 103. Enquanto os irmãos encontram o texto, gostaria de convidar meu amigo, minha amiga que está nas redes sociais para ficar conosco, para entender do que se trata o Salmo, do que se trata o culto ao Senhor. Isso é um culto ao Senhor, né? Estamos aqui para apresentar nossa vida, nosso louvor, para meditar na palavra dEle, para entoar cânticos de louvor ao seu nome, né? Então fique conosco, nós estamos aqui com o objetivo de adorar o nome do Senhor e compartilhar com os irmãos, com os amigos, com as amigas, né? O que Deus tem para nós nessa noite. Pode ser que o Espírito Santo fale com você hoje, então fique por aqui. Diz assim o texto, nós leremos os versos de 1 até o 3. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades
quem sara as tuas enfermidades. O Salmo começa com um convite, né? A nossa própria alma, um convite interno para que a gente possa dizer a nosso coração para bendizer o nome do Senhor, né? Os 2 primeiros versos dizem: bendize a minha alma, o Senhor, bendize a minha alma, o Senhor. Então, é um convite a nós mesmos, para que possamos bendizer o nome do Senhor, né? Por que nós devemos bendizer o nome do Senhor? O Salmo inteiro vai dizer os motivos pelos quais devemos adorar o nome do Senhor, né? Mas eu destaquei aqui o verso 3, que diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Então nós, nessa noite, vamos orar, pedindo a Deus para que sare nossas enfermidades, nossas iniquidades, que purifique o nosso coração, mas não só o nosso, dos que estamos no templo, mas também de toda a nossa cidade, nossa região, nosso país, pedindo a Deus que cure, que sare a nossa terra, que sare nossas enfermidades, nossas iniquidades. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos oferecer ao Senhor nosso coração nessa noite. Nós queremos bendizer ao Senhor, respondendo a esse salmo de forma positiva, dizendo, Deus, a esse convite, sim, nós queremos bendizer o Teu nome, bendizer o Senhor. Nós dizemos sim a esse convite, bendizemos o Teu nome, o Teu povo que se reúne nesse templo, e os amigos e as amigas que estão na internet, nas redes sociais, também bendizem o nome do Senhor nessa noite. E nós, Deus, queremos, conforme o verso 3 diz, Deus, que o Senhor é quem perdoa todas as nossas iniquidades. E nós pedimos, Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe, Deus, a nossa iniquidade, que o Senhor sare, Deus, o nosso coração, que o Senhor purifique o nosso coração, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas para a Tua maravilhosa luz. E nós queremos, Deus, que essa libertação também chegue aos amigos e às amigas que estão nas redes sociais nesse momento, não só para o povo que está reunido nesse momento no templo, e os irmãos que nos acompanham, mas também aqueles amigos e amigas que, por uma condução do Senhor, estão nos acompanhando nesse momento, Deus, que o Senhor leve essa libertação, no nome do Senhor Jesus. Nós pedimos, Deus, que o Senhor cure todas as enfermidades, Deus, físicas, emocionais, de todos que estão nos acompanhando nesse momento. Pedimos, Deus, que o Senhor é Deus que cura. Tua palavra diz que o Senhor é Deus que cura, e nós pedimos isso, cure nosso coração, cure nossas emoções, cure também, Deus, o nosso corpo, nossa mente. Que o Senhor, Deus, seja aquele, Deus, que conduz cada detalhe do nosso corpo, de nossa mente, de nossa emoção, no nome do Senhor Jesus. Mas que o Senhor, Deus, também venha curar a nossa cidade. Que o Senhor também, Deus, venha abençoar o estado da Bahia, o Brasil, toda a terra, porque o Salmo número 24 diz que do Senhor é a terra. Então, Deus, que o Senhor venha sarar, que o Senhor venha curar, no nome do Senhor Jesus, porque nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada, Deus. Nós só podemos clamar ao Senhor, não temos outro recurso. Nosso recurso é o Senhor. Nós pedimos, Deus, que o Senhor venha sarar a nossa terra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos passar a palavra para o Ministério do Louvor, para que possamos adorar e celebrar o nome do nosso Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria podermos estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, reunidos para adorar, bendizer e exaltar o nome do nosso Criador, o Deus das nossas vidas, aquele que cuida de nós, que nos conduz, que nos trouxe vida. Se você pode, coloque-se de pé nessa noite. Antes de nós entoarmos esses louvores ao Senhor, eu vou ler com os irmãos alguns versículos que estão registrados no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. A partir do capítulo 1, nós leremos alguns versículos. A você que está em casa, meu boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus encha o teu lar nessa noite, que nós possamos cultuar juntos ao Senhor e render glória a Ele, porque Ele é digno de honra e de louvor. O versículo 1 que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O próprio Cristo, ele se despiu de sua glória. Ele veio ao mundo como homem, viveu entre nós, padeceu as nossas dores, sofreu por nossos pecados, foi morto, mas ao terceiro dia ressurgiu em glória. A Bíblia nos diz que ele está sentado à destra de Deus Pai e governa sobre tudo e sobre todos. Eu creio nisso, você crê nisso. Semana passada nós cantamos uma canção que fala justamente sobre isso, sobre a obra de Cristo realizada na terra. E eu quero te convidar nessa noite para cantar junto conosco esse refrão que diz a respeito da obra de Cristo. Se você pode, cante comigo. Nós vamos colocar a letra aqui para que você acompanhe. O Verbo eterno se esvaziou, viveu como homem e nunca pecou. Grande obra fez, morreu por mim na cruz, mas ressuscitou, foi exaltado e voltará. Declare: o Verbo viveu como homem e nunca pecou. Grande obra fez, morreu por mim na cruz, mas ressuscitou, foi exaltado e voltará. Nós cremos nisso, Jesus. Nós cremos que o Senhor voltará revestido de glória, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Só Ele é digno de receber a honra e a glória para todos sempre. Cantemos ao Senhor nessa noite. Veio para servir, veio para morrer, veio para salvar a mim e a você, o perdido. Veio por amor, veio para vencer, veio para salvar o perdido. Declare quem Ele é. Ele é o Cordeiro que Deus enviou
Nós aguardamos por esse dia, Jesus. No dia em que o Senhor voltará e nós nos encontraremos contigo. Nós cantamos e nos alegramos diante do Senhor nessa noite. Nosso coração se alegra porque Tu és o Deus digno. E esta obra que o Senhor fez, se despindo da Tua glória, deixando de ser a palavra, tornando-se carne, tornando-se a fonte de águas vivas, o Deus que veio em nosso favor, que morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos vida. É esse mesmo Cristo que nós adoramos, porque nós celebramos ao Senhor, e sabemos que o Senhor é o Deus que sacia a nossa sede, porque Tu és a fonte de água viva. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Vestido em glória, homem se fez por nós. O grande Deus do alto céu desceu pra nos resgatar. Encarnação do próprio Deus, Cristo Jesus veio ao mundo. Pra redenção nos escolheu. Jamais terá sede, e quem com Ele se encontrar jamais será igual. O Rei dos Reis, vestido em o grande Deus do alto céu desceu pra nos resgatar. Encarnação do próprio Deus, Cristo Jesus veio ao mundo. Pra redenção nos escolheu, somos seu povo. Quem dessa água beber jamais terá sede, e quem com Ele se encontrar jamais será igual. Quem dessa água beber jamais terá sede, e quem com Ele se encontrar jamais será Nós estamos diante do Senhor nessa noite, ó Pai. Queremos encontrar contigo todos os dias, Jesus, porque a Tua palavra diz que nós somos templo e morada do Senhor. Nós queremos nos redimir diante do Senhor, porque o Teu sangue nos redimiu. Nós nos prostramos diante do Senhor, porque a Tua glória, ela faz com que a gente se prostre, Senhor. Nós declaramos com alegria nessa noite:
diante desse Deus que nós nos curvamos nessa noite. É diante desse Deus que nós nos prostramos nessa noite. O Deus que nos amou de uma tal forma, ao ponto de enviar o seu único filho para morrer em nosso favor. O profeta Isaías, ele diz que o Senhor foi moído. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. E diante dos seus tosqueadores ele não abriu a sua boca, para que nós tivéssemos vida, para que mais tarde a sua glória fosse manifesta em nossa vida. Porque ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver em adoração. A palavra do Senhor vai nos dizer, através do apóstolo Pedro: vós sois geração eleita, propriedade peculiar do Senhor. Vocês que antes não eram, mas graças a Cristo Jesus, hoje vocês podem ser chamados de filhos de Deus. E é nesse Deus que nós cremos, o Deus que diz quem nós somos. Não importa quantas vezes nós vamos ouvir que nós somos apenas pessoas comuns, eu acredito que nós somos filhos de Deus. E quem é filho de Deus não pode ser considerado uma pessoa comum, porque a glória do Pai está dentro do seu coração. A presença do Deus vivo, ela te conduz. E mesmo que você caia, o Espírito Santo sensibiliza o teu coração para que você se arrependa. E quando o arrependimento vem aos nossos corações, a nossa vida é avivada. E nós podemos sentir a alegria de ter a presença do Espírito Santo se manifestando em nossos corações. E nessa noite nós cantaremos que nós somos escolhidos, fomos perdoados, não porque merecemos, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz. Não foi o que fizemos, mas o que Cristo fez que nos garantiu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi e Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus.
Você pode declarar isso nessa noite. Escolhido. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim Até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, vive em ti será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Em tua casa, ó Pai. Sim, eu sou. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos libertou. E hoje nós somos filhos. Não apenas conhecidos, somos filhos. Não mais escravos do mundo, mas escravos do amor de Deus em Cristo Jesus. Pode sentar por um instante? Amém. Bendito seja o Senhor. Boa noite, a graça e a paz. Amém. Esse texto de 1 Coríntios 4, versículo 1, diz assim: importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O versículo 2 diz: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Esse é o momento em que o Senhor nos concede a graça de demonstrarmos que somos fiéis a Ele. Que somos fiéis a Ele. O dízimo é aquele momento em que nossa fidelidade é colocada à prova. Assim também como aquela árvore no jardim era a prova se Adão, Eva seriam fiéis ao Senhor, assim também o dízimo é aquele instrumento que Deus faz uso. Deus não precisava daquela árvore. Quem precisava era Adão e Eva. Deus não precisa do nosso dízimo. Quem precisa somos nós. E o dízimo é um instrumento que Deus faz uso para provar nossa fidelidade, para amadurecer-nos, para nos levar a crescer. E como despenseiros, como mordomos, Ele, neste momento, sempre nos chama à fidelidade. O versículo 2, ele não está aqui, mas você pode abrir aí, em 1 Coríntios 4, 2. Você vai ver o que se requer, o que se espera dos despenseiros, dos mordomos, dos administradores,
Assim como Adão e Eva eram mordomos e administradores no Éden, e o que se requeria deles, o que se esperava deles, era fidelidade. E nós, agora, como mordomos, como administradores do que pertence a Deus, porque todos os nossos bens, todos os nossos móveis e imóveis pertencem a Deus. Temos consciência disso. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. Nós somos administradores, mordomos. E nesse momento nós vamos continuar adorando a Deus, vamos continuar louvando a Deus, ainda com o nosso cântico, nossa adoração, reconhecendo Cristo, exaltando a Cristo, mas também através de nossa fidelidade, nossa obediência, através deste momento de entrega dos nossos dízimos e ofertas. Vamos louvar, adorar a Deus. O que se requer dos despenseiros é que cada um deles, não alguns, cada um deles, não metade, não poucos, mas todos, sejam encontrados fiéis. Amém? Vamos continuar louvando, adorando ao Senhor. Se coloque de pé, por gentileza, para que nós possamos louvar com alegria, com palmas, porque o Senhor é digno de receber a honra e a glória. O nosso Redentor, o nosso Salvador. Aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar.
paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Continue em pé, vamos ter um momento de oração. Ano passado a gente estava, nos anos, esses meses, tão preocupados, com medo, tão apavorados. É certo que a gente ainda deve manter toda a sensatez, toda a prudência, todo o cuidado. Clamamos, pedimos, suplicamos tanto para que Deus nos protegesse, guardasse os nossos, e viesse um remédio, uma cura, uma vacina. A gente precisa agradecer mais, agradecer, louvar a Deus por tudo isso. E quero convidar você para continuar orando. Ainda há pessoas enfermas, ainda há pessoas com sequelas, ainda há pessoas internadas, ainda há pessoas infectadas. E ainda não estamos livres totalmente deste mal e de outros males, não apenas este. E a gente deve pedir para que Deus nos guarde, nos livre, nos proteja, assista aqueles que estão internados ou sequelados, console aqueles que estão em luto, estão entristecidos. E eu quero convidar você para orar nesse momento, interceder, clamar ao Deus por nosso país, nossa nação, nossa cidade, as pessoas que estão fazendo algum outro tipo de tratamento. O câncer tem maltratado tanta gente, tantas pessoas que nós conhecemos, fazendo tratamento. Quantas pessoas enfrentando outras lutas, não apenas físicas, às vezes familiares, relacionais, outros problemas, até financeiros, econômicos, que tem também esse dano. É o momento da gente orar por nossa família, orar por nossa casa, orar para que esse Redentor, esse Verbo que se fez carne, esse Deus maravilhoso que nos amou de tal maneira, e a Bíblia diz, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Se ele já deu o Filho, quanto mais estas coisas, esses problemas, esses dramas temporais, temporários, passageiros, ele já resolveu o problema da eternidade. O que é para ele resolver esse problema na sua vida, na vida dos nossos? Vamos orar agora? Eu quero convidar você, levanta aí sua mão. É o momento de você orar, de você se entregar, de você se envolver. Não é o momento de você assistir, de você ver os outros. É o seu momento de orar, de colocar diante de Deus, de orar por sua família, de agradecer a Deus pelos livramentos. Talvez alguns dos que estão aqui pegaram Covid, a graça de Deus lhes socorreu. Ou talvez alguns aqui perderam um ente querido, e o seu coração, ou alguém de sua família, está de luto. Clamar e suplicar a graça de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós juntamos, ó Deus, a nossa fé e aproveitamos esse momento. Aqui é um meio de graça, esse momento foi providenciado pelo Senhor, a Tua graça nos trouxe aqui, a Tua graça tem nos feito dar valor a um momento como este, a oração coletiva, quando nós nos juntamos, ó Deus, para clamar, para pedir, para suplicar, mas também para agradecer, para louvar, para bendizer. Ó Deus, são tantos os sentimentos de alegria, de gratidão pelo livramento, ó Deus, pela vacina, Deus, em nome de Jesus, pelo momento que nós estamos vivendo no país e o mundo, por esta doença está sendo, meu Pai, ó Deus, vencida, ó Deus, pelos níveis de morte terem caído, de infecção, ó Deus, de internação, ó Deus, de situações graves. Deus, nós queremos agradecer, bendito seja o nome do Senhor, te louvamos, ó Deus, pelos cientistas, ó Deus, te louvamos porque o Senhor deu a eles a capacidade, porque o
conhecimento é do Senhor, ó Deus, e todo conhecimento humano, ele provém do Senhor, ó Deus, ele vem do Senhor, e nós te agradecemos, ó Deus, mas rogamos por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que ainda estão internados, por aqueles que estão, meu Pai, com sequelas, por aqueles que estão em tratamento, ó Deus, de fisioterapia, que passaram meses, semanas internados, e agora, Deus, procuram retomar a vida. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os assista. Oramos, ó Deus, pelos irmãos e irmãs que sofreram financeiramente, ó Deus, que sua empresa, o seu trabalho foi abalado, foi afetado, enquanto, ó Deus, havia lockdown, enquanto havia o fechamento do comércio. Pedimos, ó Deus, que conceda graça, que nos assista nesses dias de retomada, de recuperação, de refazer a vida, de reconstruir. Pai, abençoa, meu Pai, derrama a Tua graça, Tu és poderoso, Tu és soberano, ó meu Pai, o Senhor tem poder extraordinário sobre todas as situações e circunstâncias, e nós pedimos, ó Deus, abençoa, meu Pai, o nosso país, abençoa, Deus, a humanidade carece da Tua misericórdia. Clamamos, ó Deus, que assim nos abençoe a Igreja Betânia, avivando a nossa alma, alegrando o nosso coração, renovando a nossa fé, levando-nos, ó Deus, a amar o Senhor cada vez mais, de todo o coração, com toda a nossa alma. Abençoa, meu Pai, as nossas vidas, os que estão aqui, os que estão em casa, que nos acompanham, meu Pai, de suas casas. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, fale conosco agora por meio da Tua palavra. Jovens, adolescentes, homens, mulheres, aqueles que visitam, cada pessoa seja tomada pelo poder do Espírito do Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus, aleluia. O Teu povo diz amém. Que assim seja. Pode sentar. Pastor Jonatas está com a palavra, vai ministrar e pregar o Evangelho do Senhor. Boa noite, queridos. A graça e a paz de Cristo, que a presença do Senhor continue nos visitando nessa noite à medida que nós escutamos a Sua palavra. Esse é um tempo muito precioso. É um tempo em que nós nos voltamos para Deus, é um meio público da graça, onde nós escutamos a palavra do Senhor. E, meus irmãos, algo que nós temos meditado nesses últimos dias, é que depois de Adão e Eva, depois que eles optaram por terem desobedecido a Deus, o mundo mudou. E esta rebelião alcançou toda a humanidade. Foi a rebelião do primeiro casal que botou em xeque a integridade de toda a humanidade. E hoje nós temos optado também por seguir este mesmo caminho de rebelião. Nós temos optado em muitos momentos por seguir o nosso próprio caminho. O mundo que Deus criou era o nosso lar perfeito. E hoje é o lugar onde nós vemos muita tristeza. Nós somos afligidos de forma muito constante pelos infortúnios, pelos desapontamentos, a fome, a caos, a doenças. E há uma derradeira afronta à criação de Deus e ao próprio Deus, que é a morte. A palavra do Senhor nos diz que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e por meio do pecado a morte. Mas há uma esperança. A palavra do Senhor também nos diz que por meio da obediência de um único homem, a saber, Jesus Cristo, a vida se tornou possível a todos nós. Nós cantamos nesta noite sobre a encarnação do Verbo, sobre a vinda do Filho de Deus, e Ele veio para que o pecado, para que a morte não tivessem a última palavra. Deus se tornou como um de nós, e agora nós temos um Redentor, nós temos uma esperança, apesar das nossas aflições, nós temos uma esperança, apesar da nossa tristeza. Por causa de Jesus, como nós ouvimos na semana passada, nós podemos ver a vida como uma série de grandes oportunidades brilhantemente camufladas como situações impossíveis. Jesus Cristo e o estar com Cristo, o viver para Cristo,
nos permite ver estas situações que em algum momento estão camufladas pelas impossibilidades como oportunidades brilhantes para vencermos. Isto só nos é possível por meio de Cristo Jesus. O poder de Jesus, ele é extraordinário. Nós vimos isso na semana passada. Nós vimos que Cristo é aquele que tem o poder sobre o trivial. Nós vimos também, a partir do Evangelho de João, quando o próprio apóstolo registra que os sinais realizados por Jesus, eles foram feitos para que nós fôssemos levados a crer que Jesus é o Filho de Deus. E o Evangelho de João nos leva a entender este primeiro princípio, aqui revisando com vocês, que Cristo tem poder sobre o trivial. Nós vimos em segundo lugar que Cristo é aquele que tem poder sobre a distância. Nós vimos que Cristo é aquele que tem poder sobre o tempo. Nós vimos que Cristo é aquele que tem poder sobre a insuficiência. Cristo é aquele que tem poder sobre a natureza. Cristo é aquele que tem poder sobre a tragédia. Mas Cristo também é aquele que tem o poder sobre a morte. Foi isso que nós vimos à luz do Evangelho de João. E eu quero continuar conversando com vocês nessa noite sobre o poder extraordinário de Jesus. Mas eu quero fazer isso a partir do Antigo Testamento. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 12. A minha oração, irmãos, nesse momento é para que o Evangelho revelado na palavra de Deus, ele salte aos nossos olhos nesse momento. A minha oração é para que esse Evangelho provoque em nós transformação, que ele mexa com o nosso intelecto, mas que ele mexa também com as nossas emoções, que o Evangelho nessa noite mexa também com os nossos pensamentos. Nos diz assim, livro do profeta Isaías, no capítulo 12. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Tornai manifestos os teus feitos ou os seus feitos entre os povos. Relembrai que excelso é o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Todos juntos, o verso 6. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Irmãos, conta-se a história de um famoso maestro chamado Arturo Toscanini, que um dia iluminado, ele fez uma das melhores apresentações de toda a sua vida. Foi uma execução empolgante na 9ª Sinfonia de Beethoven. Após aquela execução digna de admiração, todos ficaram estarrecidos e colocaram-se de pé e aplaudiram minutos e minutos e continuaram a aplaudir, não pararam por outros longos minutos. Várias chamadas da cortina eram feitas e eles continuavam aplaudindo. Além da plateia, todos os músicos ficaram sorridentes, contentes, felizes com aquela apresentação. Quando, enfim, as palmas cessaram e o público se acalmou, aquele notável maestro pegou todos de surpresa ao afirmar: senhoras e senhores, começou ele, vocês não são nada. E acrescentou, e eu também não sou nada. Porém, ele fechou o seu discurso dizendo: mas Beethoven é tudo. A obra musical de Arturo Toscanini estava centrada não em si mesmo, não no seu público,
mas daquele que deu vida, que idealizou aquela sinfonia, Beethoven. O texto que nós lemos também é uma obra musical. Ela é cantada pelo povo de Deus, mas não é de autoria do povo de Deus. Esta é uma canção feita, é uma composição do próprio Deus. E ela foi composta em um período muito crítico da história do povo de Israel. Se você tiver paciência e a curiosidade de ler em casa os 11 capítulos que antecedem este que nós lemos, vocês verão que a máscara de Israel ela é removida. Os pecados são revelados. E Deus mostra ao seu povo que o juízo, que o castigo viria como uma consequência do pecado. E este castigo não seria um castigo leve, embora temporário, embora passageiro, seria um castigo pesado, o exílio. Uma nação inimiga do povo de Deus deportaria esse povo de sua terra natal para uma outra terra. E lá, o povo de Deus seria subjugado, se tornariam escravos. Mas apesar do exílio profetizado, apesar do castigo que aqui é visto e anunciado, apesar de os capítulos anteriores revelarem a desgraça e o pecado do povo, o capítulo 12 pode ser visto como um fechamento perfeito deste cenário. O capítulo 12 é a prova atestada de que a graça de Deus triunfaria sobre o castigo. O capítulo 12 pode ser considerado como o capítulo da alegria. É um capítulo que se expressa em forma de canção. É uma canção, ou digo, é uma profecia em forma de música. E este capítulo mostra que apesar de toda a infelicidade do povo de Deus, apesar do caos, apesar da tristeza, apesar do exílio, apesar do castigo, em um momento específico da caminhada, Deus faria brotar no coração do seu povo a redenção. E essa redenção, ela resultaria naturalmente em louvores a Deus por suas maravilhas. O povo viveria um tempo de choro. E precisa ficar evidente na nossa mente, em nossa cabeça, que esse tempo de choro, que esse tempo de exílio é um resultado das escolhas do povo de Deus. É um resultado do pecado, não é porque Deus era ruim. Não é porque Deus tinha planos terríveis para o seu povo, porque o livro do profeta Jeremias nos diz que os pensamentos que Deus tem acerca de nós são pensamentos de paz. Esse castigo era um resultado das escolhas do povo, mas apesar do choro, apesar dos pecados, a graça de Deus triunfaria e em algum momento o povo de Deus iria cantar essa canção. Eles ecoariam a canção de um coração regozijante, a canção de um coração grato. E esta é uma canção que foi cantada pelo povo de Deus. E esta é uma canção que pode ser cantada por mim também hoje. Essa é uma canção que também pode ser cantada por você. Esta canção ela pode ser cantada por nós. E nós temos aqui pelo menos 3 motivos quando nós olhamos para esta canção do coração regozijante e quando nós olhamos para o poder extraordinário de Jesus, nós temos pelo menos 3 motivos. O primeiro motivo é que Cristo tem poder sobre o juízo. Porque o nosso coração regozijante, ele canta esta canção de gratidão. Primeiro, porque Cristo tem poder sobre o juízo. Observe como inicia o versículo 1. Orarás naquele dia. É uma profecia. Isso aconteceria no futuro. Eles orariam, mas o que é que eles diriam e por que eles diriam estas palavras? Aquele pecado ou aquele castigo, o exílio, não seria o fim de Israel. Como nós já mencionamos aqui, Deus agiria com graça, Ele agiria com misericórdia, Ele agiria com favor para com o seu povo. Quando nós olhamos para esse texto, surge diante de nós aqui lampejos dessa graça de Deus. O fato inegável, irmãos, é que Deus estava irado com o seu povo. No seu livro, Os Atributos de Deus, o teólogo A.W. Pink, ele define a ira de Deus como o fato de um Deus santo não poder tolerar o pecado e como alguém que não pode ter o prazer no pecado porque ele é santo.
E sejamos sinceros, não faltavam motivos para Deus estar irado com o seu povo, pois sobravam pecados. Se nós olhamos para o capítulo 2, o povo de Deus ali é acusado de ter abandonado o Senhor no versículo 6. Ainda no versículo 6 do capítulo 2, o povo também é acusado por ter se associado a povos pagãos e aos seus deuses. No versículo 7 do capítulo 2, o povo ele é agora acusado pelo próprio Deus porque era um povo que deixou de confiar na força de Deus e confiava na força do seu próprio braço, e eles se orgulhavam disso. No versículo 8 do capítulo 2, esse povo é denunciado porque eles não queriam o Senhor. Eles rejeitaram a Deus, eles construíram ídolos com as suas próprias mãos, e não bastasse construí-los, esse povo também estava se dobrando diante destes ídolos, estava este povo adorando os seus deuses criados. No versículo 10 do capítulo 2, nós somos informados que por este motivo a ira do Senhor era muito grande. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 1, ele nos alerta: que terrível coisa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, de um Deus que está irado. Mas quando nós olhamos para o versículo 1, nós temos aqui uma menção de gratidão. Eles cantariam dizendo: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou. Deus, por um momento, esteve irado com o seu povo, e ele tinha razão suficiente para isso. Ele estava desgostoso com o seu povo. O seu povo havia o abandonado. Mas perceba que nesta expressão de gratidão, o profeta, juntamente com toda a nação, ele diz: o Senhor em um momento se irou, mas esta ira se retirou. E aqui nós precisamos entender por que Deus retirou, ou como Deus retirou a sua ira. A primeira opção é: será que Deus, ele iria derramar toda a sua ira sobre nós até pagarmos totalmente pelos nossos pecados? A resposta é não. Porque aqui, fora daqui, no Brasil e fora do Brasil, não há ninguém capaz de suportar o peso da ira de Deus. Iria o Senhor se compadecer de nós? Essa seria a segunda opção. E deixar a sua ira de lado, ignorar o seu próprio caráter. Porque a bondade de Deus, irmãos, nós falamos isso, nós professamos e cantamos isso, que Deus é bom, mas a sua bondade não anula a sua justiça. Deus está irado com o seu povo porque Ele é justo, porque Ele é santo. E esta opção de Deus se compadecer do seu povo e recusar a sua ira também não é viável, porque Ele é santo e perfeito. Ele não tolera o pecado. A terceira opção: será que nós vamos oferecer muitos e muitos sacrifícios até pagar por todos os nossos pecados? E assim como a resposta ou as respostas às outras perguntas, a ideia também aqui é de que não é possível. O profeta Miqueias, no capítulo 6 do seu livro, a partir do versículo 6, ele diz que nem milhares de carneiros perfeitos seriam capazes de aplacar a ira de Deus. Qual é, portanto, a solução? O que foi que aconteceu ou o que aconteceria para que este povo cantasse dizendo: o Senhor por um momento se irou, mas a tua ira se retirou? A resposta, irmãos, é que Deus proveria um substituto. Este é o ensinamento que perpassa todo o Antigo Testamento e ecoa também no Novo Testamento. O autor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, ele nos informa que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Em Êxodo capítulo 12, um cordeiro era morto, e o sangue passado na porta apontava que naquela casa não haveria juízo. O anjo da morte seria desviado dali, e aquele sangue nos umbrais da porta apontava para um sacrifício perfeito, para um sangue que futuramente seria derramado. Eles aguardavam o Messias, o substituto perfeito, o Cordeiro de Deus. Como nós cantamos aqui nessa noite, Ele é o Cordeiro que Deus enviou para tirar o pecado que no mundo entrou. Deus não negaria sua ira,
Deus não aplicaria a nós a sua ira, porque nós não podemos suportá-la, e nem os nossos sacrifícios seriam suficientes para aplacar esta ira. Então aqui é onde nós temos a imagem exata do Messias. É por isso que a partir desse texto nós podemos afirmar categoricamente que Cristo é aquele que tem poder sobre o juízo. Esse povo cantaria com gratidão, eles diriam que por um momento a ira de Deus estava sobre eles, mas que agora se retirou porque eles tinham a expectativa e a esperança no Messias, no Filho prometido. Ora, irmãos, e esta é a mesma esperança, e este é o mesmo cenário, é exatamente isso que nos alcança hoje. Nós não somos ou não temos capacidade de suportar a ira de Deus. Ele não vai ignorar a sua ira, porque Ele é bom, porque ainda assim Ele é justo. Nós não podemos oferecer sacrifícios, não podemos oferecer o nosso gado todo, as nossas ovelhas todas, porque nem milhares de carneiros perfeitos seriam suficientes para aplacar a ira de Deus. A esperança que foi a do passado, a esperança do presente e a esperança daqueles que virão será sempre a mesma: Cristo Jesus, o Senhor. Esta é a esperança, Ele é o substituto. Sem Ele não há remissão de pecados. Sem Cristo não há perdão. Sem Cristo não há vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele nos diz: ora, nós éramos por natureza filhos da ira. A ira do Senhor estava voltada para nós, mas Ele nos deu vida por meio de Cristo Jesus. Eis aqui a nossa esperança. Este ponto aqui, irmãos, se levanta como um trono de esperança no nosso meio e nesse texto. E nós podemos cantar esta canção dizendo: graças te damos, ó Senhor, porque ainda que em um momento que o Senhor tenha se irado contra nós, a tua ira se retirou. E nós sabemos muito bem como foi que esta ira se retirou. E é por isso que nós podemos afirmar categoricamente, sem medo de errar, que Cristo é aquele que tem poder sobre o juízo. Ele nos livrou do juízo, da justiça vindoura. Ele bebeu o cálice da ira de Deus para que nós pudéssemos viver, para que a única coisa que nós bebêssemos fosse a água viva, como nós acabamos de cantar nessa noite. Quem dessa água beber, jamais terá sede, e quem com Ele se encontrar, jamais será igual. Ele suportou o cálice da ira de Deus, para que nós pudéssemos beber dele, pudéssemos nos alimentar dele, e fazendo isso, tivéssemos vida também. Cristo tem poder sobre o juízo. O poder extraordinário de Jesus nos faz cantar essa canção de um coração regozijante. Em primeiro lugar, porque nós entendemos que Cristo tem poder sobre o juízo. Segundo, irmãos, porque nós entendemos que Cristo tem poder sobre as ruínas. Primeiro, Ele tem poder sobre o juízo. Segundo, Ele tem poder sobre as ruínas. Exílio era sinônimo de destruição. Exílio era sinônimo de ruínas. Quando nós olhamos para o livro de Neemias, também para o livro de Esdras, nós vemos ali o momento em que o povo de Deus está voltando para Jerusalém, e Neemias está voltando para Jerusalém com uma missão, de reedificar os muros. Por causa do exílio, porque eles foram subjugados ao povo de Deus, a cidade estava completamente destruída. Era uma cidade que estava em ruínas. Perceba que esse texto de Isaías, ele se alinha com o livro de Neemias, ele se alinha com o livro de Esdras, ruínas. E às vezes na nossa vida, na nossa caminhada, o nosso coração se encontra exatamente em ruínas. Ruínas emocionais, ruínas psicológicas, casamentos em ruínas, relacionamentos de pais e filhos em ruínas. Quantas ruínas há na nossa vida? Mas esse texto, ele sopra ao nosso ouvido uma esperança e nos faz entender que as ruínas existem, mas que Cristo tem o poder sobre ela, ou sobre elas. Perceba como é que ele termina o versículo 1. Ele diz: e tu me consolas.
a tua ira estava contra mim e ela se retirou, porque Cristo tem poder sobre o juízo. Mas não apenas a ira foi retirada, o Senhor se dá o trabalho de ser também o meu consolador. O coração do povo estava em ruínas por causa de suas escolhas, por causa dos seus pecados, mas nem sempre, irmãos. O nosso coração está em ruínas porque nós escolhemos. Às vezes o nosso coração está em ruínas por causa das circunstâncias advindas do tempo. Às vezes o nosso coração ele está em ruínas por causa das lutas que diariamente, constantemente nós enfrentamos. Você sabe exatamente quais são as ruínas do seu coração. Mas seja convencido e consolado pela palavra do Senhor nessa noite, ao entender que Deus é para você como um reconstrutor. Não há engenheiro, não há arquiteto nesse mundo, por melhores que sejam, que se comparem ao poder de Cristo em restaurar as nossas ruínas. Ele pode fazer isso. Ele nos consola. E esta canção no versículo 2, ela ganha ainda mais força. Porque agora o povo de Deus começaria a cantar: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Irmãos, se no capítulo 2, o povo de Israel está sendo acusado, porque confiavam nas suas próprias forças, agora eles estão dizendo: não mais as nossas forças, não mais os nossos esforços, mas Deus e somente Deus. Ele é a minha força, Ele é o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. O povo de Deus passa a ver Cristo, o Messias esperado, aquele que viria como refúgio. Não mais confiariam em suas próprias mãos, não mais confiariam nos ídolos ou nos reis, eles não seriam mais os seus próprios salvadores, mas agora Deus seria a salvação e sua única fortaleza. Os corações estavam cheios de temor, de medo, de angústia. Esse é o retrato nítido, claro do exílio, quando nós lemos o Salmo 136. Mas agora, esse coração temeroso, esse coração medroso, esse coração angustiado, confessaria que a sua salvação é o Senhor, que Ele reconstruiria estas ruínas. Ora, irmãos, Deus é especialista em lançar luz ao vaso quebrado. Deus é especialista em tratar as nossas ruínas. É certo que Ele fará isso. Não sabemos quando, se daqui a 1 ano, se daqui a 2 dias, mas Ele é o nosso reconstrutor. Nós estamos firmados em uma rocha eterna, inabalável. Ele é o nosso cântico, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa fortaleza. O salmista, no Salmo 46, ele diz: o Senhor é o socorro, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro que pode ser achado em abundância. Ele diz: portanto, não temeremos. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que os montes se lancem nos seios dos mares, nós não temeremos. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. E eles dizem: fiquem quietos. Ó meu coração, fique tranquilo. Fique tranquilo e saiba que eu sou o Senhor. Cristo tem poder sobre o juízo, mas Cristo tem poder também sobre as ruínas. Irmãos, eu tenho as minhas ruínas, e aos poucos eu estou vendo o Senhor fazendo a sua luz brilhar em meio às ruínas. Eu ia esperar um tempo mais à frente, talvez, como diz uma jovem aqui, que eu estivesse mais curado para poder contar isso a vocês. Mas eu tenho vivido essa experiência na prática. Alguns sabem, talvez todos, eu perdi o meu pai há cerca de 3 meses. E nenhuma experiência nesses quase 26 anos, pouco tempo, né? Mas já deu para viver alguma coisa. Nenhuma experiência foi tão dolorosa como essa. E você que já perdeu um pai, você que já perdeu uma mãe, você sabe exatamente como o nosso coração fica arruinado, como ele fica em ruínas quando isso acontece. E eu lembro que quando eu orava pelo meu pai, quando ele estava internado, passou 11 dias internado,
eu cantava constantemente uma canção que dizia assim: ó meu Deus, obrigado porque eu vi para ver este dia chegar. E eu cantava esta canção de forma esperançosa. Eu aguardava o dia em que eu sairia com meu pai e cantaria dizendo: obrigado porque eu vivi para ver esse dia chegar. No sábado, 19 de junho, eu recebi uma ligação fora de horário. Eu me dirigi para o hospital. Eu queria gerar alguma esperança em meu coração, mas uma ligação fora de horário, sem falar qual seria o assunto ou o teor da conversa, gerou em meu coração um senso de realidade. Eu comecei a enfrentar aquele momento de casa aqui no Recanto para o hospital regional de forma realística. Eu sabia que algo tinha acontecido. Eu lembro que quando eu recebi aquela notícia, fiquei 30 minutos em frente ao regional. Eu não sabia para quem ligar, eu não sabia com quem falar, eu não sabia nem o que fazer. Eu só imaginava como é que eu teria coragem de dar aquela notícia à minha mãe. E eu fiquei ali 30 minutos e eu lembrei desta canção que eu cantava orando: eu vivi para ver esse dia chegar. E aquela canção gerou uma revolta tão grande em meu coração. Vocês não sabem o quanto. Porque eu dizia dentro de mim: Deus, eu cria que eu ia viver para ver o meu pai saindo desse hospital vivo, sarado, curado. E tive que dar conta de todo o resto. Todo o resto, todo o processo. Eu não podia deixar que o meu irmão mais novo fizesse aquilo, ou que minha mãe ela não teria condições nenhuma. Então eu tive que fazer tudo. Os dias se passaram, aquela música não era mais, eu não a escutava mais, não orava mais, baseado naquela música. E eu tive outra experiência, 42 dias depois, no mesmo lugar, no mesmo ambiente. A minha filha, que está ali atrás, esperou 15 minutos, dando trabalho à mãe, por amor ao pai. Esperou 15 minutos para que pudesse nascer no dia dos pais. Eu passei aquela semana me preparando psicologicamente para viver aquela primeira experiência, aquele primeiro dia dos pais sem pai. E ela esperou 15 minutos. Eu lembro que eu me dirigi à sala, aquela demora, sem saber se tinha nascido, se não tinha nascido. O enfermeiro veio com a notícia: nasceu. Quer ir lá ver? Eu falei: uá, ligeiro, agora. E eu fui, foi uma questão de 10 segundos, eu pude ver a Alice, vi logo que era a cara do pai, em primeira instância. E aí eu saí. E eu saí e fiquei no mesmo lugar, onde eu tinha passado 30 minutos sozinho, sem saber para que ligar. Eu passei ali algum tempo, não liguei para minha mãe, não liguei para a mãe dela, todo mundo curioso para saber o que é que tinha acontecido. Mas aquela música me veio novamente ao coração. E eu pude cantar dizendo: obrigado porque eu vivi para ver esse dia chegar. O Senhor estava lançando luz naquelas ruínas do meu coração. E eu costumo dizer que a Alice, ela chegou pregando graça ao coração da gente. Ela veio como um oceano de consolo, como uma luz em meio a essas ruínas. E a partir de então, irmãos, eu pude entender o poder que Cristo tem sobre as ruínas do nosso coração. Talvez as ruínas do seu coração sejam as ruínas do luto, sejam as ruínas de uma separação, talvez sejam as ruínas de um tempo sombrio que você tem vivido no trabalho, mas saia daqui hoje entendendo isso e crendo nisso. Cristo tem um poder extraordinário. E Ele tem poder não apenas sobre o juízo, mas Ele tem poder também sobre as nossas ruínas. Ele se apresenta para nós como uma fonte inesgotável de alegria em meio à tristeza. No versículo 3 ele diz: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Vocês, aquele contexto ali era um contexto de escassez de água também. Os poços estavam em ruínas. Não havia
muita água para que aquele povo pudesse saciar a sede, mas Deus olha para aquela situação, para aquela ruína do seu povo, sem água, sem ter o que beber, uma necessidade vital de todo ser humano, e diz: vocês tirarão com alegria a água das fontes da salvação. Fiquem tranquilos, porque em mim vocês serão satisfeitos, vocês ficarão sempre satisfeitos. Quando houver escassez de água, quando houver escassez de comida, quando houver escassez de direção e nós não soubermos para onde caminhar, não soubermos para onde ir, entendamos que o Senhor é essa fonte e nele nós podemos beber dessa água da vida. Fiquem tranquilos, há uma fonte inesgotável diante de nós. O poder extraordinário de Jesus faz com que o nosso coração regozijante cante essa canção. Em primeiro lugar, porque nós entendemos que Cristo tem poder sobre o juízo. Em segundo, porque Cristo tem poder sobre as ruínas do seu coração, do meu coração. Não há quarto mais escuro dentro da nossa alma que Deus não possa iluminar. Não há quarto mais escuro na sua vida que Deus não possa lançar luz. Cristo tem poder sobre as ruínas. Mas em terceiro e último lugar, Cristo com seu poder extraordinário, e por isso nós cantamos esta canção com o coração regozijante. Cristo tem poder sobre a ignorância. Cristo tem poder sobre a ignorância. Isso se revela aqui no nosso texto, a partir do versículo 4, quando o profeta diz: direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que excelso é o seu nome. E no versículo 5 ele repete a mesma ideia em outras palavras e diz: cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Há muita ignorância no mundo que nós vivemos. A falta de conhecimento acerca de quem Deus é, acerca do que Ele faz, é algo nítido na sociedade. Mas o testemunho daquilo que Deus faria na vida do seu povo, como libertá-los do exílio, como ser para eles a salvação, sendo para eles a força, sendo para eles cântico, sendo para eles uma fonte inesgotável de água, serviria como testemunho aos ignorantes. Aqueles que não têm este conhecimento veriam o que Deus estava fazendo na vida do seu povo e reconheceriam que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. O seu sofrimento, o seu testemunho, a situação que você vive não tem um fim em si mesmo. Deus faz algo na minha vida e Deus faz algo na sua vida. Ele opera milagre na nossa existência. Ele dá sinais na nossa caminhada para que o nome dele seja reconhecido através disso. Sabe um salmo que pode ser mencionado aqui? É o Salmo 126. E curiosamente o Salmo 126 é uma composição, é uma canção que foi composta depois que o povo de Deus foi tirado do exílio. E o salmista, ele diz assim: entre as nações se diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso eles estão alegres. As nações olhavam para aquela libertação que parecia impossível. O império babilônico era o império mais terrível daquela época. São comparados a tiranos, a leões, com fortes presas e grandes garras. Mas quando as nações viram o livramento que Deus deu ao seu povo, apesar da força dos seus inimigos, eles reconheciam: ora, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E por isso eles estão alegres. É por isso que há alegria no arraial, é por isso que há alegria no meio do povo, porque o Senhor fez grandes coisas. E o mesmo acontece conosco. Na minha vida, na sua vida, na nossa caminhada, na história da igreja, na história do povo de Deus, o Senhor sempre continua fazendo grandes coisas. E as nações olham, a sociedade olha, as pessoas olham e reconhecem: Deus tem feito alguma coisa por aquele povo. O nosso testemunho, o que Deus está fazendo em nós, na nossa jornada,
serve como megafone, o anúncio, o prelúdio daquilo que ele pode fazer na vida de outras pessoas também. E é por isso que eles dizem aqui: tornai manifestos os seus feitos. Relembrai que o seu nome é excelso. E no versículo 5 ele diz: cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Não guardem esse testemunho para vocês. Não fiquem, não se contenham diante dessas maravilhas que o Senhor tem operado. Compartilhem, porque excelso é o nome do Senhor. Ele será conhecido por intermédio disso. Ora, irmãos, as lágrimas que você derrama hoje pode mudar a vida de alguém amanhã. Eu lembro de alguém que em 2019, quando eu cheguei aqui na Betânia, disse assim para mim: pastor, estou cansada de chorar. Os meus dias têm sido dias de muitas lágrimas. E eu lembro de ter dito a esta pessoa assim: as lágrimas que você derrama hoje curarão outras pessoas amanhã. E vocês podem testemunhar, vocês que estão em casa, vocês que estão aqui, quantas vezes nós passamos por algumas circunstâncias e algumas situações que nós desconhecemos o agir de Deus naquele momento, mas nós superamos, nós passamos, nós vencemos, e uma semana, um ano ou anos depois, nós estamos ajudando outras pessoas que estão passando exatamente pela situação que nós passamos, que estão derramando as mesmas lágrimas que nós derramamos. Isso é testemunho de que Deus faz grandes coisas na vida do seu povo. No Salmo 126, quando as nações diziam grandes coisas o Senhor tem feito por eles, o povo reconhece, eles atestam, eles confirmam, eles dizem sim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. João Calvino, ele diz que Deus plantou a eternidade no coração de todos os homens, ou homens, mulheres, crianças, de forma geral, a eternidade está plantada no coração de cada um. Há um desejo. O homem tem sede por algo maior do que ele mesmo, mas ele não reconhece que este algo maior do que ele é Deus. Ele está ignorante, falta-lhe conhecimento. Mas Cristo, ele tem poder sobre essa ignorância, sobre esta falta de conhecimento, e ele usa o seu povo para convencer os outros de que ele é o Senhor. Quer uma prova disso? Raabe, lá em Josué, no capítulo 2, os versículos 10 e 11, quando os espias chegam em Jericó, eles estão sondando aquele lugar e eles encontram essa mulher que os ajuda. Olha o que é que ela diz: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, aos quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. E ela reconhece: porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Esse é o poder de Deus por meio da vida do seu povo. Cristo é aquele que tem poder para romper a barreira da ignorância. John Piper, escrevendo sobre essa ignorância que muitas pessoas têm acerca de Deus, ele diz: eles precisam da grandeza e da majestade de Deus sobre suas cabeças, como galáxias de esperança. Eles precisam da insondável ou do insondável Cristo crucificado e ressurreto, abraçando-os em amor, tendo seu rosto e suas mãos cobertos de sangue. E eles precisam da rocha de quilômetros de profundidade da palavra de Deus sob seus pés. Irmãos, grande, muito grande é o que Deus tem feito por mim. Grande, muito grande é o que Deus tem feito por você. Grandes coisas Deus tem feito na sua vida. Mas nós não podemos guardar isso para nós mesmos. Crendo que Cristo é aquele que tem poder sobre a ignorância, nós precisamos testemunhar. Em Cristo, nós cantamos:
esta canção de gratidão, essa canção do coração regozijante por 3 motivos. Primeiro, porque Cristo tem poder sobre o juízo. Segundo, porque Ele tem poder sobre as ruínas. Terceiro e último lugar, porque Ele tem poder sobre a ignorância. Aquele homem, aquele maestro, Arturo Toscanini, disse: vocês não são nada, e eu não sou nada, mas Beethoven é tudo. E nós podemos nos valer da mesma fala dele, e eu posso dizer para vocês nessa noite: vocês não são nada, eu não sou nada, mas Cristo é tudo. Ele é quem tem o poder extraordinário. O seu poder extraordinário é sobre o trivial. Cristo é aquele que tem poder, irmãos, sobre a distância. Cristo é aquele que tem o poder sobre o tempo. Cristo é aquele que tem poder sobre a insuficiência. Cristo é aquele que tem poder sobre a natureza. Cristo é aquele que tem poder sobre a tragédia. Cristo é aquele que tem poder sobre a morte. Cristo é aquele que tem poder sobre as ruínas. Cristo é aquele que tem poder sobre os juízos. Cristo é aquele que tem poder sobre a ignorância. Cristo é poderoso. E nós estamos aqui juntos nessa noite. E eu quero convidar você que pode, deseja, colocar-se de pé. Se você quiser ficar sentado, pode ficar sentado. Mas nós vamos cantar esta canção que diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor. E o refrão diz: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós confiamos no infinito amor do Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar bem forte essa canção? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande, tão grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar, queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja o Senhor. Uou. Vamos orar nesse momento. Senhor, graças nós te damos, porque ainda que te irastes contra nós, a tua ira se retirou e tu nos consolas. Eis que o Senhor é a nossa salvação. Senhor, nós confiaremos e não temeremos, porque tu és a nossa força e o nosso cântico. O Senhor se tornou a nossa salvação. E com alegria, ó Deus, nós temos tirado água das fontes do Salvador. Te damos graças, ó Deus, invocamos o teu nome, tornamos manifestos os feitos de Cristo entre os povos. Relembramos que excelso é o teu nome. A ti, ó Deus, nós cantamos louvores, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas. E toda a terra, ó Deus, saiba disso. Nós exultamos e jubilamos como habitantes de Sião, porque grande é o Senhor, o Santo no nosso meio. Obrigado, Cristo, pelo teu poder extraordinário, que mudou a nossa vida, que mudou a nossa caminhada, que altera e reconstrói as nossas ruínas, que quebra a ignorância. Como nos diz esse salmo, esse texto, ó Deus, nós te rendemos graças, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vocês podem se assentar nesse momento. Lembrem-se sempre disso, sobre o poder extraordinário de Jesus. Ele tem poder sobre todas as coisas. Nós estamos detalhando isso desde a semana passada, para que não fique apenas no campo genérico, mas que nós saibamos, como temos aprendido aqui, escutado todo domingo pela manhã, que Cristo, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, até mesmo sobre as nossas ruínas. Ele é Senhor sobre o juízo, Ele é o Senhor sobre a ignorância dos povos. Nós queremos, nesse momento, conhecer as pessoas que estão nos visitando. Antes de passar a palavra ao pastor Valtenor, gostaria, antes disso, de convidar aqui as auxiliares oficiais. Hoje eu vou convidar Ana Cláudia e Joyce. Por favor, Carol, hoje eu vou deixar ali de Moi. Faça o favor aqui. Enquanto elas chegam, vou pedir para uma se posicionar à direita de vocês e outra à esquerda. E nós queremos conhecer as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez ou que estão vindo depois de algum tempo. Você pode fazer um sinal com sua mão, por gentileza? Ok. Se você puder, permaneça com a sua mão levantada. Nós temos aqui algumas pessoas. Esse é um mimo, é um presente de nossa igreja. O nosso desejo é que você tenha se sentido bem, ou vocês tenham se sentido bem aqui entre nós. Esta casa do Pai também é a casa de vocês. E nós queremos, como igreja, saudá-los nesse momento. Vamos lá, todos juntos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre e, se puder, fiquem conosco. Eu tenho apenas um aviso no tocante ao nosso Ministério de Ação Social.
Irmãos, nós continuamos ainda servindo, impactando o mundo de algumas famílias. E nós estamos precisando de alguns quilos de alimento, de material de higiene pessoal, como creme dental, como sabonete. Estamos precisando de feijão, de fubá, arroz. Nós já temos em grande quantidade. Se você quiser dar algo que nós necessitamos, você pode nos procurar. A gente vai ter alegria de falar para você qual é a nossa necessidade para que você possa ajudar. Se Deus quiser, a gente está combinando entre o Ministério de Ação Social ainda. Provavelmente nós faremos algum movimento até o final do mês para que a gente possa arrecadar algum recurso para comprar material, para a gente montar as cestas básicas e também para ajudarmos outras famílias. Então fiquem atentos, porque esta semana no grupo da igreja, nos demais grupos de WhatsApp, dos ministérios, a gente vai estar passando esta informação. Todo domingo, quer seja na escola bíblica de 8 ou 10 horas, ou nas reuniões de celebração, às 17 ou às 19h15, fica uma caixa de cenoura, uma caixa disponível ali na frente. Para quando você chegar, você trouxer a sua contribuição, você pode colocar naquela caixa. Aquela caixa posteriormente ela é levada ali para um salão anexo e nós montamos as nossas cestas e nós temos assistido a famílias que estão precisando. Se lá no seu armário tem 1 quilo a mais de alimento, tem um creme dental a mais, tem um sabonete, pode trazer, que a gente quer juntamente com vocês abençoar a vida de outras pessoas também, tá bom? Pastor Valtenor. Amém. O pastor John vai colocar ali. Deixa eu dar um aviso aqui importante. Primeiro, agradecer também as pessoas que nos acompanham de suas casas. É bom sempre ver que tem gente que já veio na escola dominical, pessoas até que já vieram na reunião das 17, que ouviram a mesma mensagem. Quem não sabe, na reunião das 17 horas, é o mesmo louvor, é o mesmo grupo de louvor, é a mesma mensagem. Então, se você pensa que essa aqui é diferente, melhor do que das 17, é o mesmo pregador, é o mesmo louvor, e a gente tem tido como desejo que essas 2 reuniões permaneçam daqui para frente, independente de lockdown, de pandemia. A gente vai manter essas 2 reuniões. Ela nos dá uma opção de começar mais cedo, de 1 hora desta você já estar em casa. E tem gente que vem às 17, escuta a palavra e ainda vai para a internet ali e escuta de novo. E essa fome e sede alegra. Então, aos que estão lá em casa, mesmo aqueles que não puderam vir à escola dominical, das 17 e agora 19h15, estão nos acompanhando. Que Deus abençoe, derrame graça. Tem gente de outros lugares, sempre tem pessoas de outras cidades e também de outros estados que têm nos acompanhado. Deus abençoe sua vida, sua família. Na próxima semana nós vamos ter uma conferência em João Dourado, uma conferência promovida, né, pelos sínodos do presbitério, ou sínodo da Chapada Diamantina, noroeste da Bahia, que vai desde Campo Formoso, Senhor do Bonfim, Jacobina, Piritiba, a região aqui de João Dourado, Morro de Chapéu, Cafarnaum, da Chapada, de Ceabra, toda essa região. Não é todo o agreste ou semiárido, é semiárido, mas pega todo um pedaço aí da Bahia. Em João Dourado, essa conferência promovida por esses sínodos, mas com a participação da Universidade Mackenzie, da Igreja Presbiteriana do Brasil, através do Conselho de Ação Social, e vai ser terça agora, dia 19 à noite, o reverendo Robson Grangeiro, que é o chanceler da Universidade Mackenzie, ou do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que será o preleitor também do nosso Congresso de Casais, juntamente com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Tanto Robson Grangeiro quanto Hernandes estarão em nosso Congresso de Casais,
Já nesse mês a gente vai diminuir o número de vagas para o congresso. Nós estamos com 150 reservas lá no hotel. Eu estava falando da conferência, já fui para o congresso, mas volto para a conferência. Nós estamos com 150 reservas no hotel Vila Galé, mas nós não vamos manter as 150. No final desse mês, a gente vai diminuir para 100 ou até um pouco mais. Depois, quem não fizer inscrição agora até poderá. A agência até, se a gente abrir mão de 50 e ficar com 100, depois 101, se você for esse um que quiser uma vaga a mais, ela até poderá conseguir, mas não conseguirá mais no valor que a gente hoje tem. O valor que a gente tem hoje é um valor negociado há 3 anos atrás. Então, é um valor que o congresso todo hoje, se você for para o hotel Vila Galé hoje, só nas diárias você não paga o valor que hoje é o valor do congresso com tudo. Então, depois que a gente abrir mão dessas reservas, não ficar com 100. Hoje nós estamos chegando às 90 reservas. Hoje nós temos quase 90 casais inscritos para o congresso. Se a gente, no final desse mês, diminuir para 100, e a gente chegar a 100, você até conseguirá, se mais na frente desejar, mas já não vai ser mais esse valor que nós temos hoje. Vai ser um valor que vai aumentar pelo menos R$500 do valor de hoje, se alguém quiser ir acima de alguma vaga que a gente vai buscar depois de ter aberto mão delas, entendeu? Então, se você quiser ir para o congresso, tem desejo, nos procure, vamos conversar, vamos negociar, vamos dividir, vamos levar, vamos buscar os meios para você ir para esse congresso. Vai ser no mês de abril do ano que vem, 28 de abril a 1º de maio, com o reverendo Robson e Hernandes Dias Lopes. Então, falando de Robson, vamos voltar para a conferência. Conferência em João Dourado, terça-feira, pastor Robson vai estar pregando, o reverendo Joer também, o reverendo Mariano, tá os 3 aí, eu sei que na imagenzinha, talvez não dá para você identificar, mas terça e quarta, terça noite, quarta manhã, tarde e noite, e nós estamos convidados. Para essa conferência não há valor, não há inscrição a ser pago, é apenas o transporte para a gente ir, e quem for passar o dia de quarta-feira, alimentação em algum restaurante ali e participar dessa conferência. O tema é transformação pela educação redentiva. Essa conferência tem o aspecto social, a educação, outros trabalhos sociais. Dentre eles, a ênfase nessa conferência vai ser na educação. Então, você que é da área da educação, gostaria de ter sua visão ampliada, sua compreensão de que forma nós, como igreja, a gente pode impactar esse mundo. Essa conferência vai acontecer aqui em João Dourado, terça agora e quarta-feira, dia 20 também. Quarta-feira nós teremos reunião de oração aqui, e porque alguns de vocês não irão a João Dourado, a gente vai estar aqui clamando, pedindo, e outros que desejarem poderão participar dessa conferência lá. Quem está nos acompanhando pela internet também está observando aí essas informações. Quarta-feira, reunião de oração, 7 horas. Domingo, escola dominical. Final desse mês é aniversário dessa igreja. Está diferente esse ano, como foi diferente do ano passado. Mas o ano que vem a gente organiza tudo, mas a gente vai vivendo no que é possível. Então, mais dia 30 de outubro agora, a Igreja Betânia está por completar 27 anos. Então, já não somos mais uma criança, nem adolescente, não, jovens, uma igreja jovem ainda, bendito seja Deus, essa igreja jovem, e a gente vai aí amadurecendo, crescendo, e a gente vai celebrar a Deus com essas limitações, mas a gente vai estar aqui dia 31 de outubro, que é também aniversário da Reforma Protestante, né? Então, a Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, e aniversário da Igreja Betânia, 30 de outubro de 1994. Então, a gente vai juntar no dia 31,
de manhã, vamos celebrar a ceia, dia 31, antecipando a ceia, dia 31 de manhã, 8 horas, 10 horas, celebração às 17, celebração às 19 e recebendo alguns novos membros, agora no dia 31 e outros em dezembro. Vai ser o final de ano ainda aí de celebração. Bendito seja Deus por isso. Pastor João já agradeceu os visitantes. Nós também queremos bendizer a Deus, porque Ele nos trouxe aqui nessa noite e a gente vai voltar para casa melhor do que quando a gente veio. Você vai voltar melhor? Amém? Estamos começando a semana. Estamos começando bem, na presença de Deus. Vamos ficar em pé, vamos agradecer, vamos bendizer, vamos orar, vamos rogar a bênção do Senhor sobre a nossa vida, nossa caminhada. Ele é quem vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as trancas de ferro, despedaçando os ferrolhos de bronze, descobrindo e revelando-nos tesouros escondidos, riquezas encobertas, que a gente não está vendo, não está percebendo, mas tomara que Deus abra os nossos olhos essa semana, para que ao ler a Bíblia, ao viver em família, essas riquezas que estão encobertas, às vezes na vida de um esposo, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, os nossos olhos sejam abertos e a gente veja virtudes e qualidades que talvez a gente deixou de enxergar. Esse texto aplica também a isso, sabia? Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Que o Senhor nos endireite essa semana, que a nossa caminhada seja pela vereda da justiça, por amor do seu nome, que os teus caminhos sejam prósperos, que a tua vida espiritual, que a tua vida familiar, que cada área da sua vida seja assistida pelo Senhor. Nós profetizamos isso em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti resplandeça a sua luz e te dê a paz e te faça prosperar em todos os teus caminhos, em nome de Jesus, amém, amém. Cantemos, louvemos ao Senhor. Jesus Cristo, Rei dos Reis, Da metade para trás. nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assusta.